Mas enfrentou o Elon Musk, que não é pouca coisa, alguém ligado ao Estado dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes, ele enfrentou as Big Techs. Ele mandou pegar dinheiro, bloqueou dinheiro da Starlink. Que iam tirar o Brasil do ar, não sei o quê. Ele mandou, segurou a grana. O Elon Musk teve que recuar, tirou o X do ar. Sim. Quem é que poderia imaginar um negócio desse? Isso com a embaixada dos Estados Unidos fazendo notinha, fazendo ameaça, com Marco Rubio fazendo ameaça, com Steve Bannon fazendo ameaça, com todo tipo de publicação vinda de lá de fora para cá, as pessoas mais próximas dessa extrema-direita, com Dudu Bananinha plantado nos Estados Unidos, lá nos ovos, com todo, desculpe que as pessoas, mas a visão é essa, né? A visão dantesca, grudado nos ovos de Donald Trump, para ter uma lei magnífica contra os ministros da Suprema Corte, a cassação, a suspensão, revogação de vistos. Então, ele enfrentou tudo isso, ele teve as suas contas, né? Ele teve problemas com essa lei magnífica. Ele, a mulher dele, e esse cara não recuou. Então é o seguinte, e esse cara mandou general para a cadeia. A gente não pode esquecer disso. Esse cara enfrentou o exército reacionário, a parcela do exército reacionário aqui do nosso país. Então, pera lá, eu não posso chegar agora porque o cara bateu um pênalti para fora, de ignorar o campeonato todo que ele está segurando. E eu tenho para mim que... Foi mesmo para fora, né, professor? Porque você olha esse caso, claro que é controverso, mas foi mesmo para fora? Não, é o seguinte, olha só... É uma representação do que o judiciário eu não tenho dúvida quanto a isso. Exatamente. Olha só, o UOL publicou aí uma matéria que mostra que 1.900 processos que chegaram até a Suprema Corte, ou que estão chegando, têm vinculação com escritórios de parentes de ministros, de 8 ministros. Sim. Se eles fizessem uma pesquisa mais elástica, esse número iria multiplicar muitas vezes. Por quê? Porque se ele levar em consideração todos os ex-ministros que têm escritório de advocacia, todos os ex-ministros que já passaram pelo Supremo Tribunal, os parentes de todos esses ex-ministros, a gente vai ter ações aí, esse número vai ser multiplicado muitas vezes. Sem falar nos ministros que, mesmo sem ter ações diretas, eles funcionam como consultores, eles são pareceristas, né? Eles dão pareceres para grupos econômicos, enfim. Isso nós estamos falando no Supremo Tribunal Federal. Se a gente for para as cortes superiores, o STJ, o TST e o STM, gente, no Superior Tribunal de Justiça são 33 ministros. 33. Imagina a parentalha dessa gente. Muita gente fazendo business, mas fazendo business assim, descaradamente há muito tempo, não é agora. Há muito tempo que acontece isso, e todo mundo sabe. E se você for no nível dos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça, também é a mesma coisa, desembargador viajando para congresso, para evento, tudo pago por alguma instituição, algum curso. Estão viajando direto, sempre viajando, conhecem o mundo inteiro. E tem um padrão de vida super elevado. E aí o seguinte, como uma boa parte tem uma série de benesses, né, o magistrado que entra novo de carreira, concursado, que chega lá, ele se depara com um monte de juiz rico, né, desembargador rico, que tem grandes propriedades, andam com carros luxuosos e tal. Enfim, se normalizou uma distorção no Brasil que faz com que alguém que queira ir para o Poder Judiciário ache que está indo para ganhar dinheiro. O cara vai ficar rico. Isso é uma distorção muito grave que a gente tem de um modo geral. Então, a questão não é uma distorção, não é um caso isolado do Alexandre de Moraes. Aí se fala, a mulher dele assinou um contrato lá, tarará. Olha só, contrato milionário, nós nem sabemos detalhe disso, né? Porque a fonte é a Malu Gaspar, né? Malu Gaspar. Então, nós não sabemos, assim, foi vazado minuta de um contrato, a gente não sabe efetivamente se aquele contrato ele foi um contrato assinado, se existe um segundo contrato com outros valores. E aí que a gente vê o seguinte, o Vorcaro, ele como é um gangster, e parece um gangster muito incompetente, diga-se passagem, né? O cara ganhou muita grana, mas enquanto gangster, teve uma hora que
a malandragem dele deu uma rasteira nele mesmo. O que ele procurou fazer? Ele procurou cercar todo o poder em Brasília, já prevendo que em algum momento o que ele estava fazendo, que a pirâmide dele iria desabar. Então o que ele fez? Quem ele pôde contratar de escritório de advocacia perto... Ele pensou, vou contratar mulher de ministro, vou contratar parente de ministro. E aí tem uma coisa muito curiosa, tá? Nenhuma pessoa que é parente de desembargador, de ministros do STJ, do TST, do STM, ninguém abre um escritório de advocacia assim, eu vou abrir um escritório de advocacia, mas se chegar uma causa lá que tem algum tipo de possibilidade de subir para a corte do papai, do titio, eu não vou pegar, não. Não existe isso. Eles até montam essas estruturas justamente para fazer negócios. A maior parte faz isso. Claro que eles sempre dão um jeito, né? O escritório tem uma banca muito grande, o cara vai fazer o tráfico de influência, mas aí ele não assina a petição, assina o outro colega, ou bota um outro escritório. Gente, a pessoa tem que ser muito ingênua para achar que isso não acontece no Brasil. Pode acontecer em outras partes do mundo? Pode acontecer também. O ser humano tem dessas coisas, né? E é por isso que existem normas, existem formas da sociedade se protegerem contra as distorções. E é por isso que agora está diante do Fachin uma possibilidade não de fazer um código de ética. Um código de ética é uma coisa muito pequena. Tem que se fazer mesmo um projeto de reforma do Poder Judiciário como um todo, para moralizar o Poder Judiciário, ou para dar ao Poder Judiciário uma estatura compatível com aquilo que é o nosso país. O Poder Judiciário do nosso país é muito caro diante do PIB do Brasil, né? O que se gasta com o Poder Judiciário em relação a outras nações é uma coisa absolutamente incompreensível, irracional. Então, isso tudo precisa ser debatido. Não se fala tanto em responsabilidade fiscal no Brasil, em contas públicas. Então, os mesmos veículos de comunicação que ficam cobrando a austeridade do Poder Executivo, do presidente Lula, do Haddad, enfim, qual a austeridade que eles cobram dos outros poderes? Qual a austeridade que se cobra do orçamento secreto? Qual a campanha que se faz para descobrir esses ladrões todos do orçamento secreto? Aí a gente vê essas distorções. A gente vê, por exemplo, uma empresa como a Rede Globo de televisão que não investiga absolutamente nada. Eles pegam fora desse episódio, eles vão... o repórter sem rosto, o Fantástico tinha esse quadro. Aí o cara ia lá para uma prefeitura de uma cidade pequena do interior do Brasil, descobri que o prefeito tinha desviado 30 mil reais da escola. Aí mostra a escola com a telha quebrada, as carteiras ali, e aí faz uma matéria longa, quando nós estamos falando de um orçamento de 60 bilhões, 60 bilhões de reais, que boa parte dos deputados estão usando para benefício próprio.